Bom dia a todos. É uma alegria sempre estar entre amigos, estar aqui com vocês para mais uma reflexão acerca do Evangelho do Cristo, acerca do Evangelho de Jesus. E habitualmente, antes de nós começarmos as nossas tarefas, nós elevamos o nosso pensamento e fazemos a nossa prece. Vamos juntos? Com o pensamento elevado a Deus nesse instante, agradecendo ao Pai pela bênção da vida, pela bênção desta reencarnação, indo ao Divino Mestre Jesus, que conosco está sempre, lembrando que Ele nos diz: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Na confiança de que o Cristo de Deus está conosco e que Deus nos ampara, nós caminhamos seguros e confiantes. Agradecemos a Ti, Mestre, pela bênção de mais este dia, de mais essa oportunidade, e te pedimos: sê conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. O tema que nós escolhemos para esta manhã já passou por diversos títulos, mas o foco é Deus, nós e Deus. Onde nós vamos aqui fazer algumas considerações, vamos falar um pouco do filho pródigo, da busca de Deus pelo homem. E bom dia, Zildir. E antes, nós vamos relembrar o que nós estudamos na doutrina e o que ela nos aclara, nos ensina acerca de Deus. Primeiramente, nós lembramos que o conceito de Deus nas diferentes religiões, diferentes crenças, ele é visto como um ser distante, um Senhor dos Exércitos, um ser punitivo, vingativo. E nós aprendemos com Jesus que Deus é Pai, Pai amoroso, Pai justo e bondoso. E a doutrina dos Espíritos, ela vem nos aclarar esses ensinos de Jesus, quando ela elucida bem não só a oração, os exemplos, o código de conduta, mas na presença do Cristo, ela nos faz sentir mais seguros de que Deus está conosco o tempo todo. Logo no início, quando nós estudamos na doutrina espírita, nós vemos ali não uma questão do conceito, né? Mesmo porque nós ainda não temos condições de entender totalmente na sua intimidade esta força, este poder que é Deus. Mas a doutrina, Jesus já ensinava, se nós formos olhar até nos Salmos de Davi, nas súplicas, nas lamentações, ele reconhecia que Deus tinha um báculo, um cajado que o guiava. Até naquele salmo que muitos proferem, para se livrar dos inimigos, para a proteção do lar, enfim. Ali mesmo Davi tem uma assertiva, um pequeno trecho, onde ele vem falando que nenhum mal nos sucederá, por asilo o Altíssimo. Quando nós falamos em asilar-se em Deus, nós já estamos procurando um abrigo seguro, mas é um abrigo que me educa. Então Davi já reconhecia isso, neste poder maior que é Deus. Aí, séculos passados, nós temos depois a missão de Jesus, que era ensinar o amor aos homens. Quando sintetiza as 10 leis que Moisés havia nos trazido, mais ou menos 1500 anos antes dele, sintetizando as 10 leis em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ensinando
a lei de amor que cumpre todos os profetas e tudo o que foi dito até então. E Jesus vem nos falar deste Pai amoroso, deste Pai bondoso. Passam-se aí mais ou menos 18, 19 séculos. Surge então, a pedido de Jesus, a pedido do Cristo, o Consolador prometido. E logo no início, como Kardec já conhecia as inquirições humanas, as nossas preocupações acerca de Deus, ele traz na primeira questão, bom domingo, Vânia, a pergunta: que é Deus? Não quem é Deus, né? Mas que é Deus? Porque não se trata de uma personalidade de uma pessoa, mas do que se trata este poder, esta grandiosidade, esta origem geradora na vida. Onde os espíritos respondem: causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Aí nós encontramos nas questões seguintes uma cerca das explicações sobre os atributos divinos, como nós encontramos também na Gênese. Já um capítulo totalmente dedicado a isso, onde esclarece mais ainda, dentro dos nossos recursos, do nosso entendimento, acerca de Deus. Aí nós aprendemos que Ele é Pai de todos, é o Criador de tudo, o universo onipotente, porque é o único poder, não há um outro Deus que o criara. Se tivesse, seriam dois deuses. Mas onipotente significa um poder único. Onipresente, porque Ele está em todos os lugares, está na sua criação. Aí nós lembramos de uma assertiva de Paulo, onde ele diz que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Porque nós saímos pelo amor, pelo pensamento dele, nós fomos criados. E se nós saímos dessa força, dessa origem, obviamente nós temos em nossa constituição também partículas, centelhas, sementes, enfim, dos seus atributos. Bondade, justiça, misericórdia, né? E ele arremata: Deus é a fonte da vida. Ele é o nosso sustento e nós dependemos dele. A nossa existência depende dele. Aí, prosseguindo na questão 23 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que é o Espírito? Ora, nós aprendemos sobre o Criador de todas as coisas, a causa primária. E desde que o homem aprendeu a olhar o universo, já na época dos grandes filósofos, já tinha essa inquirição, como também eles já constituíam, já procuravam esta consciência, essa definição de um poder maior, do ser maior e o ser menor, as criaturas, o incriado e os criados, né? Que somos nós, as criaturas. Então, também não pergunta quem é o Espírito, porque não se trata de uma entidade única, mas sim de muitos espíritos que Deus cria o tempo todo. O interessante quando fala inteligência suprema e a resposta na questão 23, quem é o Espírito, a resposta é princípio inteligente do universo. Eis a nossa ligação com Deus. Eis a nossa semelhança com Deus. Não a imagem física, como muitos em religiões e crenças anteriores pregavam, como se fosse um Deus como nós, de carne e osso, com braços, olhos. Não. A nossa semelhança com Ele está na inteligência, como também nos atributos, nas qualidades, nas virtudes morais que nós desenvolvemos. As nossas virtudes são um reflexo da divindade, um reflexo de Deus. A fonte é Ele. Então daí nós pensamos, né? Nós não conseguimos compreendê-lo totalmente, mas Ele nos deu a capacidade intelectual de pensar, de senti-lo, de conseguir chegar
no que é este Pai de bondade que Jesus nos trouxe. E Jesus nos ensina, o reino de Deus está dentro de nós. Então não está circunscrito num templo, numa igreja, num centro espírita, numa casa, numa mesquita. Mas dentro de nós, porque a obra divina, ela é esculpida, ela é instaurada no coração da criatura humana, das criaturas de Deus. Que através do código de conduta que Jesus nos trouxe, nós seguimos as leis de Deus que já estão gravadas em nossas consciências. Por isso que nós temos em nós as potencialidades de desenvolvermos a inteligência, a moral, e para tudo isso nós temos no código do Cristo de Deus, que é não só nos seus ensinos, como também nas bem-aventuranças. E tem uma passagem do Cristo que, se a gente for interpretar de uma maneira até mais ampla, inclusive há uns tempos atrás assistindo o Sandro falando sobre isso, quando nós lemos sobre as curas que Jesus fez, mas teve uma que de certa forma chegou a intrigar algumas pessoas. Enquanto ele atendia, as pessoas pediam socorro para que ele curasse os seus enfermos, seus entes queridos, Jesus ia e imediatamente curava. A irmã de Marta, a irmã de Lázaro, chama Jesus porque Lázaro estava muito doente. E se nós percebermos, ele não vai no momento exato em que Marta o chama. Ele demora um pouco, até os discípulos acham ele estranho, né? Nossa, ele é tão amigo dele, convivia tanto com ele, e no entanto não vai logo em seguida, não vai ver o amigo. Porque se ele fosse, ele iria curar a doença. Mas o que ele precisava curar, né? Ele já conhecia a doença de Lázaro, inclusive, era curar o espírito. E o Rossandro nos chama a atenção para uma coisa que me fez refletir bastante, na questão da prece. Quando nós estamos ali aflitos, doridos, precisando de um refrigério, nós suplicamos a Deus o auxílio e a resposta não vem imediatamente. Aí o Rossandro fez uma ligação com esta passagem do Lázaro, porque lá na frente há algo mais importante, mais grandioso que Deus reserva para nós. Que foi o que aconteceu a Lázaro. Então não foi somente aquela cura da doença que ele sofria, mas acima de tudo reviver um homem que já estava dado como morto, mostrando a ele, a família, aos olhos de quem o visse, que os propósitos de Deus são sublimes e que ele vier aqui para dar cumprimento a eles, e o fez. E nos ensinando acerca dessa bondade, desse amor, dessa misericórdia, nós trouxemos para a nossa reflexão a parábola do filho pródigo, né? Que é a história dos dois filhos. E nós, geralmente, quando estudamos essa parábola, a gente pensa só no filho que foi embora, a gente não pensa no que ficou. Então vamos entrar só um pouquinho nela, voltar lá a 2000 anos atrás, do pai daqueles dois jovens, daqueles dois rapazes. E o mais moço, geralmente o mais moço às vezes se rebela, tem uma visão, uma ilusão de que o mundo lá fora é uma coisa grandiosa e ali para ele era chato, estou aqui nessa fazenda, o que eu vou fazer? Então ele resolve pedir ao patriarca da família a parte que lhe cabia nos bens. Era a tradição, inclusive judaica, que o filho mais velho ele tinha direito a 2/3 e o mais novo ficaria com a terceira parte. E, inclusive, era passível de ser expulso, de ser apedrejado, mas ele resolve pedir e o pai, toda compreensão, sem cercear os limites, o livre-arbítrio, a escolha do filho, o que ele faz? Ele vende, então, a parte que cabia ao rapaz e dá-lhe, então, a parte em dinheiro. Este imediatamente rompe com o pai, com o irmão, se afasta, como diz Jesus, vai para terras longínquas. E o que acontece lá? Ele perde dinheiro, gasta tudo na orgia, né, em jogos, com amigos, entre aspas, falsos,
e vem a perder tudo, chega inclusive uma grande fome, uma grande seca naquela região, e ele começa a passar fome. E para não passar fome, o que ele faz? Ele se sujeita a ir trabalhar cuidando de porcos e comer inclusive o farelo dos porcos, para não passar fome. Aonde ele reconhece, na fazenda de meu pai, obrigada, Nilene, ele diz, na fazenda de meu pai, até os empregados comem do bom e do melhor, estão seguros, e eu aqui passando fome. Já sei o que eu hei de fazer. Vou retornar, vou pedir ao meu pai, vou dizer a ele, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho, admite-me como um dos teus servos. Aí nós aprendemos algumas coisas. A grande lição de humildade que teve esse moço, porque muitos de nós nos arroubamos na ilusão, não, eu sou tal, eu sou o cara, né? Nós saímos e ela fala assim, eu vou provar para você que eu vou conseguir, que eu vou me dar bem. Só que às vezes não percebe, né, que estamos atropelando uma série de coisas, pessoas, a própria segurança, estamos acreditando na força lá de fora, nas coisas, nas facilidades que o mundo promete, nas ilusões, e não nos apegamos a Deus, não submetemos o nosso pensamento, será que o que eu vou fazer está correto? E ele só descobriu isso muito tempo depois, quando ele já estava passando fome, sentiu a necessidade, numa posição de extrema humildade, decidiu voltar. Sem pensar, sem planejar que ele poderia ser expulso, que ele poderia apanhar, poderia ser agredido, mas ele resolve então voltar. E o ponto alto dessa parábola é justamente quando ele se coloca a caminho e Jesus vem nos mostrar um pai que avistou o filho numa distância longínqua. O moço ainda não tinha chegado, ele não avistava o pai de longe. Mas o pai, está claro na parábola, mas o pai o vê de longe, nos mostrando Jesus, que Deus nunca nos perde de vista. E o que ele faz? Ele era um patriarca. O patriarca era como se fosse o chefe, não saía correndo nem saía beijando. Mas este patriarca sai correndo, e correndo ao encontro do filho, beija repetidas vezes. Numa situação, numa demonstração de amor, porque ele sabia que aquele filho estava se sentindo humilhado, estava se sentindo para baixo, uma pessoa realmente da escória. E ele, numa atitude de misericórdia, de bondade, de amor infinito, beija o rapaz repetidas vezes, demonstrando, eu te aceito de volta. Que é o que Deus faz conosco, através da oportunidade reencarnatória, através até mesmo na presente existência, quando nós percebemos os nossos deslizes, as nossas escolhas equivocadas, e nós fazemos as nossas súplicas, as nossas preces, e Deus, ao tempo dele, ele nos atende. Ele não fecha-se para nós, ele está sempre disposto a nos receber. Eis que ele recebe o moço, manda para os empregados colocar uma túnica, que era a identidade da família, um anel no dedo e a alpercata nos pés, porque ele estava descalço. E manda matar um boi para comemorar a volta do filho. Reza a tradição judaica que matar um boi significa, é um animal grande, né, que serve a todos. Então era para festejar com todos que eu aceitei meu filho de volta, mostrando com isso misericórdia, o perdão, a compreensão. E às vezes, olhando para dentro de nós, quando nós não gostamos de algumas pessoas em nosso caminho, na nossa família, nós fazemos uma espécie de isolamento, deixamos aquela pessoa de lado, ou às vezes quando vamos fazer preces por ela e por nós listamos toda uma lista de coisas que nós não gostamos no outro e pedimos para Deus nos ajudar, quando Deus é Pai de todos nós, dos bons e maus, justos e injustos, dos filhos pródigos, dos egoístas. Então todos nós somos filhos dele. E este patriarca quis mostrar isso para a aldeia, que aquele era o filho dele.
e nos mostra, inclusive, um judeu, a gente eu não sei pronunciar, Ben Heckel, sem ser cristão, escreveu um livro belíssimo chamado Deus em Busca do Homem, e ele cita essa parábola, quando Deus sai 2 vezes para buscar os filhos. Aí a gente vai chegar no segundo. Então essa foi a primeira vez que ele saiu ao encontro de um filho, correu para buscar. Aí já está ocorrendo a festa, o filho mais velho estava trabalhando, ele retorna, ele se recusa a entrar na casa. O filho mais moço, quando chegou na frente do pai, ele chama: pai, pequei contra o céu e contra ti. Olha a postura do filho mais velho, que é o que Emmanuel fala, que nós costumamos estudar só a postura do rapaz mais jovem e não vemos a postura do mais velho, que ele fala que é justamente aí onde se revela a personalidade que estava oculta, quando ele decidiu ficar em silêncio. Porque na tradição judaica, o filho mais velho ele tinha que agir como um mediador, conciliador, auxiliar naquele conflito. Mas ele preferiu ficar quieto, porque o filho mais moço já estava indo embora, então o que ia sobrar era só dele. E que ele não teria que repartir muito mais com o irmão mais novo. Mas enfim, aí a festa lá ocorrendo, e este moço pergunta a um dos empregados o que estava acontecendo. E o empregado fala: o teu pai está dando uma festa porque o teu irmão voltou. E o que ele faz? Ele não entra na casa. Ele manda chamar o pai e o pai sai novamente. Era o patriarca. Ele podia muito bem, não, diz para ele vir aqui comemorar comigo a volta do irmão dele, mas não foi isso que o pai fez. Mais uma vez ele respeitou novamente a vontade de um dos filhos, que dessa vez era o mais velho. Então ele sai e o rapaz está enfurecido e ele reclama: eis que eu tenho te servido todos esses anos e o senhor não me deste um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. E o pai diz: por favor, o seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e se encontrou. Então ele quis mostrar para o filho mais velho que aquele momento era um momento de celebração, era um momento de compreensão, de indulgência, de compaixão e de acolhimento. Ao passo que o mais moço, o que ele viu? Fiz muita coisa e o Senhor não reconheceu. Aí trazendo também para a nossa situação no dia a dia, algumas vezes nós fazemos algo por alguém, ou na família, ou trabalhamos, ou sustentamos a casa, ou ajudamos um pouco mais, e nos sentimos algumas vezes não reconhecidos, as pessoas não nos agradecem, ou as pessoas não nos auxiliam, não nos compreendem. Aí é como se fosse a postura também do filho: eu fiz tudo, fiquei com o Senhor e o Senhor nunca fez nada disso para mim. Emmanuel diz que aí, nessa parábola, nós vemos as personalidades humanas. Filho pródigo, aquele que se prende às ilusões, à materialidade, vive mais para o lado exterior do que pelas coisas espirituais. E o filho mais velho, ele tem como filho egoísta, que são os fariseus. O primeiro representa os publicanos e representa o pessoal que estava mesmo já perdido naquela época, né? Samaritanos, inclusive. E os fariseus representam filhos egoístas, que são dados às exterioridades, a um Deus exclusivista, a um Deus que seria somente para eles e não para todos. Quando Jesus vem mostrar justamente que a bondade, o amor infinito do Criador está para todos os seus filhos, que a partir do momento em que nós nos arrependemos, Deus está pronto para nos acolher. A partir do momento que nós percebemos as escolhas equivocadas que nós fizemos, e nós fazemos muitas e vamos fazer outras tantas pela frente, mas Ele está pronto a nos acolher, sem nos julgar, sem nos criticar, ouvindo as nossas preces, nos amparando, nos auxiliando nos momentos necessários em que nós mais precisamos. E Ele faz isso na presença também dos outros, das pessoas que estão à nossa volta. Ele move as pessoas ao nosso encontro.
Na parábola do bom samaritano, quando nós lemos aquele trecho, e o samaritano ia passando, moveu-se, foi movido de compaixão. Emmanuel, numa das lições, eu não me recordo agora em qual das obras, ele fala que foi Deus ali inspirando, né, são sentimentos nobres, aquele homem a compadecer-se do outro. Obviamente porque ele já trazia dentro dele um cerne, a centelha de bondade, independente da religião, fosse ele do Sinédrio, fosse ele fariseu, fosse ele um doutor da lei. Ele era um samaritano, considerado um herege pelos judeus, um homem impuro, mas já trazia dentro dele a centelha divina da bondade, da piedade, da compaixão. E Deus então move de compaixão, então o que ele faz? Ele recolhe aquele homem. Ou seja, Deus está conosco em todas as nossas situações, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Nós é que algumas vezes nos afastamos dele. Se ele é a inteligência suprema, nós somos o princípio inteligente, nós somos semelhantes. Como Paulo diz, em Deus nos movemos, em Deus nós estamos, em Deus existimos. Então há uma ligação. Tal como o sol, né? Que hoje está um dia lindo, inclusive, que já irradia pequenos raios, filetes. Imagina essa força geradora criando, amando, pensando, criando seres. Então nós somos, sim, parte dele. Não estamos apartados de Deus, nós estamos com ele. Daí, quando nós nos afastamos do que está em nossa consciência, do que é o correto, aí vem as dores. Não que ele esteja nos punindo, não que ele esteja nos sacrificando, nos castigando, mas são frutos das nossas próprias escolhas equivocadas. O filho pródigo partiu, se iludiu, sofreu, percebeu o erro, se colocou numa atitude humilde e voltou ao Pai. Que é essa atitude que Jesus sempre fala, tanto é que no Sermão das Bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes. A origem, a nossa base, a nossa ligação com Deus. Não está nas coisas, não está nas pessoas, mas sim em nós, nós para com o outro. É a misericórdia, é o amor infinito de Deus em torno de nós, para nós e para todos. Aí nós vamos falando dessa conexão, lembrando que Jesus nos ensinou. E quando orardes ao vosso Pai, entrar em vosso quarto e fechada a porta, orai, porque o Pai que vos conheceis vos há de dar o que necessitas. E como nós já falamos algumas vezes, nos fechar nesse quarto não é para o quarto de dormir, para a sala, não. É na nossa consciência, no nosso pensamento, é nós com Deus. E num capítulo belíssimo do livro Boa Nova, no capítulo Oração Dominical, Pedro tinha também essas dúvidas, essas inquirições. Ele já havia ouvido a parábola do filho pródigo, outros ensinos de Jesus, mas ele ainda estava na dúvida, onde ele pergunta para Jesus se Deus ouvia todas as nossas orações. Aí Jesus diz, como não, Pedro? Desde que o homem aprendeu a raciocinar, acredita ele, que acima dos seus poderes limitados há uma força grandiosa que lhe criar o ambiente da vida. Acreditaria, Simão, que após séculos da existência humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta inflexível e silenciosa se nada obtivessem? Não tenhas dúvida, Deus ouve todas as nossas orações. E Jesus nos ensinou isso, porque todas as vezes ele se recolhia ante algo que ele ia tomar, que ele ia fazer, se recolhia em prece e chamava por Deus, aonde ele pronunciava a palavra Abba. Abba, em hebraico, quer dizer paizinho. Nos trazendo, então, a figura deste poder, dessa soberana justiça e bondade e misericórdia como nosso Pai. Sim, ele é nosso Pai.
nos criou em espíritos, há de ser o nosso Pai. E a nossa comunhão com Deus, quando Jesus diz, todos os homens nascem com tendência para o mais alto, experimentam a vontade de comungar com esse poder, é a nossa conexão com Ele. É a nossa prece, porém não só a prece, a louvar, o ritual, mas as atitudes. Aquele trabalho íntimo de se perceber como é que eu estou caminhando, o que eu estou fazendo, estou indo ao contrário, estou sofrendo, estou triste, o que acontece comigo hoje? Lembrando que as dores não vêm de Deus, né? Mas são resultados das nossas escolhas. Dependendo do olhar que nós temos, nós sofremos, ou compreendemos, ou nos resignamos, mas vamos à luta. Enfim, e Pedro continua perguntando, se Deus ouve todas as nossas orações, por que então eu sou obrigado a pescar, enquanto Levi ganha bons salários com a cobrança de impostos? Joana de Cusas tem sob seu teto numerosas servas, e minha esposa tem que cuidar do legume e da horta. Aí Jesus diz, Pedro, precisamos não esquecer que todos somos servidores e o mundo pertence a Deus. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra do Evangelho. A qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua esposa que cultiva os legumes da horta para a subsistência ou Joana de Cusas que tem sob sua responsabilidade numerosas servas de Deus? Então, é aquela questão de nós nos percebemos nos dias de hoje, nós estamos com quem nós precisamos estar, estamos no local, com as pessoas no trabalho que nós precisamos desenvolver. Algumas de nossas capacidades, potencialidades nascem consecutivamente nas outras existências. Nós só conseguimos desenvolver as virtudes que são o reflexo da fonte geradora, que é Deus, através do trabalho íntimo no nosso dia a dia, nas nossas provas, nas nossas oportunidades, onde nós aprendemos do que somos capazes de muita coisa. Quando Jesus diz, brilhe a vossa luz, Ele nos chama, deixe que Deus se manifeste por você. E como que Ele se manifesta? É nós anunciando Deus, é falando da nossa crença, de como nós cremos, de como nós temos fé? Não, é agindo. Jesus pregava, mas Ele agia muito mais, né? Então Ele tinha para com o povo uma pedagogia, não é à toa que Ele é considerado o maior pedagogo do mundo, que não era só a das palavras, mas a das atitudes. Tal como crianças espirituais que nós somos, a criança não adianta você só falar, você tem que dar o exemplo. Mesma coisa Jesus fez conosco. Aí, prosseguindo nessa mesma indagação de Pedro, aí ele pergunta, né? Mas por que então, se Deus nos ouve, por que Ele não tem ouvido as minhas preces? E Jesus responde, o que é que tem pedido a Deus, Pedro? E ele diz, que Ele me ajude, que Ele aplane as minhas dificuldades diante dos problemas materiais. Aí Jesus diz, Pedro, enquanto orardes ao Pai pedindo satisfação de seus caprichos materiais, é possível que saia desalentado da prece e decepcionado. Deus que nos ouve, que nos vê, Ele sabe no tempo certo, no momento certo, o que é necessário para nós. Lembrando lá atrás, quando nós falamos da cura de Lázaro, lembramos? Que Jesus não foi imediatamente quando Marta o chamou. Ele esperou um tempo. Depois que Lázaro já tinha sido recolhido da tumba, o que Jesus fez? Foi lá e tirou o amigo de dentro da tumba, não foi isso? Então a mesma coisa que Pedro perguntou para Jesus. Pedro, é o tempo de Deus. Então no momento quando nós estamos pedindo, pedi obtereis. O que nós estamos pedindo e como nós estamos pedindo? Como estamos indo ao encontro do Pai? Como estamos fazendo essa conexão com Ele? O que é que nós estamos buscando? Então, isso é necessário que nós reflitamos. Emmanuel chama atenção para isso numa lição,
que ele intitula Os Três Imperativos. Pedi, obtereis, buscai e achareis, batei, abri-se-vos-á. É a nossa conexão com Deus, é o nosso encontro com o Criador. É fazer aquela reflexão antes de nós recolhermos aquela prece, repassar todo dia o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas ideias, como nós concebemos as coisas, nos prostrar, tal como um filho pródigo em pensamento, numa postura de humildade, silenciar as inquietações e deixar Deus falar. Esse deixar Deus falar é que naquele momento que nós estamos quietos, pacientes, num estado meditativo, nós conseguimos na mente uma paz de consciência e alguma coisa como se conversasse conosco intimamente. São os nossos pensamentos. Aí nós conseguimos conversar com Deus. Uma vez eu comentei no Laços uma passagem da Maria Teresa que eu gosto bastante, quando um jornalista que via ela se recolher em prece e via que às vezes ela não mexia os lábios, porque é pensamento. Pensamento a gente ora, a gente está lá num trem lotado, no metrô lotado, a gente não vai, ai Senhor, não, a gente em silêncio, a gente se recolhe, fechamos em nosso quarto em secreto e nós elevamos o pensamento a Deus e fazemos as nossas preces, agradecemos o dia, pedimos por aquele momento que nós estamos passando quando há um problema, mas enfim. Aí esse repórter pergunta para ela, Madre, o que tanto a senhora fala para Deus? O que ele responde? Aliás, ele pergunta primeiro assim, o que a senhora fala para Deus? Eu não falo nada, eu só escuto. Aí ele fica assim, nossa, Deus fala com ela, né? Então, se é assim, o que ele diz para a senhora? Ele não diz nada, meu filho, ele só escuta. Ou seja, novamente é o ensinamento do Cristo, a assertiva de Jesus, fechar em vosso quarto em secreto. Quando a gente se coloca em silêncio, é aquele ser divino que há em nós, é o Cristo divino dentro de nós, em silêncio, em conexão com Ele. E no silêncio dessa prece, desse recolhimento, nós estamos em comunicação, nós obtemos as respostas, não estamos com isso dizendo que nós não devemos falar, conversar, dialogar, chorar, se emocionar. Não, não é isso. Mas é a questão de que nós, numa atitude de silêncio, recolhimento, meditação, tempo que for, nós entramos em contato com a divindade, porque Jesus nos ensinou, o reino de Deus está dentro de nós. Não é no céu, não é na igreja, não é no templo, não é no centro espírita, mas é aqui dentro. É a nossa identidade com o Criador. Quando nós falamos, entregar-se a Deus, uma palavra até bonita, Rossandro Klingen fala, reconheço esse Criador como uma inteligência que não se engana, mas além de reconhecer Deus como uma inteligência suprema, como alguém que sabe o que é melhor para os seus filhos, nós precisamos reconhecer Deus primeiramente como um amor infinito. Aí nós voltamos à parábola do filho pródigo, que vai buscar aquele filho que errou, que se equivocou, que rompeu com ele, porque ele foi para terras distantes, ele se afastou do pai. Como se afastou das leis na consciência. Quando nós vamos para terras distantes, a gente se dá a ilusão, prefere vivenciar as coisas mundanas e não procurar submeter também as nossas atitudes, se está correto, se estamos fazendo bem a nós, se estamos fazendo bem a mais pessoas. E o outro filho que ele vai buscar fora da casa, revoltado, que são os egoístas também, aqueles que não pensam nos outros, pensam somente em si. Primeiro eu, aí depois os outros, Então ele mostra um Deus amoroso, misericordioso, compassivo, compreensivo, em busca dos seus filhos. E nós somos os filhos dele, por isso Jesus colocou esse patriarca no filho pródigo como Deus. Independente das nossas mazelas que nós tenhamos cometidos, mas ele está pronto a nos receber, a nos amparar e a nos apoiar. Nunca nos perderá de vista, mas nós precisamos caminhar com ele. Para encerrar
essa live, né, que algumas pessoas conseguem falar. Gente, eu só peço desculpas para vocês, que algumas eu consigo ler, outras frases maiores eu não consigo ler, né? Agradecendo já o carinho, mas sempre lembrando a nós. Jesus foi o Espírito grandioso e perfeito, o modelo que Deus enviou para nos guiar. E João Evangelista, ele diz, num dos seus evangelhos, e Deus, de tanto amar aos homens, enviou seu Filho amado para guiar a humanidade. E ele, como um navegante, o responsável que está no leme da nossa embarcação, ele não toma as rédeas das nossas vidas nas nossas mãos. Mas ele nos ajuda a caminhar com ele, porque caminhando com ele nós estamos caminhando com quem? Com Deus. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segue-me. Ou seja, através de mim, que vim aclarar, ensinar a amar e vos guiar, eu vos auxilio a chegar a Deus, a encontrar este Pai. E nós encontramos quando nós desenvolvemos em nós o que está em nós, as nossas virtudes, as nossas potencialidades, as nossas capacidades. Nas adversidades, sejam elas com pessoas, conflitos, com as dificuldades que o mundo apresenta, com todas as oportunidades e bênçãos infinitas de nós crescermos e progredirmos. Que Ele esteja sempre em nosso caminho, e Ele está. Ele nunca nos perde de vista, mas que acima de tudo, nós estejamos com Ele. Estar com Deus vai além de rituais, de preces, de crenças variadas, mas é a consciência da criatura com a do Criador. Que o Divino Mestre Jesus nos abençoe, nos auxilie e nos dê força ante as adversidades atuais que ora nós enfrentamos, e aproveitando nesse instante para fazermos a nossa vibração, onde nós nos colocamos em pensamento elevado, todos juntos, nos dirigimos a Jesus, espargimos os melhores sentimentos e preces que abrace e que envolva todo este planeta, levando aos corações sofredores o alento, o amparo, a iluminação. Que este momento que paira em nosso planeta, a pandemia, sejam quais forem outros os desafios, que Deus nos dê forças para crescermos, para conseguirmos vencer mais estes obstáculos. Que Jesus e as fraternidades espirituais, os benfeitores, envolvam todos os centros espíritas, a todos os templos religiosos, as casas de oração, aos laços eternos. Envolva os que estão encarcerados nas prisões, no pensamento sombrio, aos enfermos do corpo e aos enfermos da alma. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos entes amados, pelos que estão acamados e por aqueles que já partiram. Ao tempo de Deus nós nos reencontraremos. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos, agradecendo a Jesus pela presença em nossos corações. Nós nos despedimos da paz do Cristo. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um excelente domingo a todos e muito obrigada e até uma próxima. Fiquem com Deus.